Olá, futuros gestores de serviços jurídicos e notariais. Com muito entusiasmo, vamos dar início à nossa aula da disciplina de Sistema Jurídico, Privacidade e Informação. A nossa aula de hoje é um tema importantíssimo: a responsabilidade civil e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Um tema especialmente caro, importante para nós que atuamos num setor tão crucial para a segurança jurídica e a proteção de dados sensíveis. Imagine um cartório que, por um descuido, vaze dados pessoais de seus clientes, CPF, endereço, certidões de nascimento, casamento. Imagine, as consequências podem ser devastadoras, não só para os titulares de dados, mas também para o próprio cartório, que pode enfrentar uma série de sanções legais e financeiras, além de danos irreparáveis à sua reputação. Nessa aula, nós vamos mergulhar nos fundamentos da responsabilidade civil no tratamento de dados. Vamos explorar os conceitos básicos, princípios norteadores da Lei Geral de Proteção de Dados, como nós vimos nas aulas anteriores e agora sendo aplicados, né? E algumas situações de responsabilidade civil. Vamos também trabalhar com algumas práticas que podem garantir a conformidade e evitar uns problemas como esse que nós exemplificamos. Prepare-se para essa jornada, anotem papel e caneta e vamos começar, ok? Muito bem. Vamos focar no cerne da nossa discussão, que é a responsabilidade civil no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. Para entendermos essas implicações e os desafios que envolvem esse tema, vamos analisar o que significa estar em conformidade com a LGPD. Afinal, a responsabilidade surge justamente quando essa conformidade ela é negligenciada, resultando em danos aos titulares. Em outras palavras, para evitarmos problemas e responsabilidades, precisamos primeiro conhecer as regras do jogo, certo? Então, esse termo, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, estamos nos referindo ao conjunto de práticas e procedimentos que as organizações, empresas, os cartórios precisam adotar para tratar os dados pessoais de forma legal e segura. Ou seja, é como se fosse um roteiro, uma cartilha, entre aspas, de boas práticas para que, seguida corretamente, evita problemas legais e danos à reputação da empresa, da instituição, dos cartórios. Né? O que é, então, a responsabilidade no tratamento de dados? A responsabilidade civil, nesse contexto, significa que se uma organização não cuidar bem dos dados pessoais que coleta, processa ou compartilha, ela pode ser obrigada a reparar os danos causados, e isso inclui indenizações, processos judiciais e até mesmo sanções administrativas. Vamos um exemplo para melhorar o nosso entendimento. Imagine que uma empresa coleta dados pessoais de seus clientes para oferecer promoções. No entanto, devido a uma falha de segurança, esses dados acabam sendo vazados e são utilizados de forma indevida. Nesse caso, a empresa pode ser responsabilizada pelos danos causados aos clientes, como prejuízos financeiros ou violação de privacidade. Para evitar situações como essa, a organização precisa estar em conformidade com a LGPD, que determina como os dados devem ser coletados, utilizados e armazenados. Então, vejam os pontos que nós grifamos ali no slide na definição. É um conjunto de prática que visa garantir o tratamento de dados de acordo com os requisitos legais. Então, nós precisamos ter três pilares importantes aqui. A garantia que o tratamento de dados é adequado. Então, pense na coleta de dados em uma clínica médica. A clínica deve assegurar que as informações dos pacientes sejam mantidas em sistemas seguros, acesso restrito aos profissionais autorizados.
Além disso, os dados devem ser usados somente para finalidade informada ao paciente, como diagnóstico, agendamento de consultas. Os dados não podem ser entregues, por exemplo, para parceiros a fim de fazer vendas de remédios, vendas de produtos outros que não aqueles inerentes ao tratamento contratado. O respeito aos requisitos legais. Se uma loja online, por exemplo, coleta dados para processar compras, ela deve informar ao cliente de forma clara como esses dados vão ser utilizados, quem terá acesso, por quanto tempo. Essa transparência, como nós já falamos na aula anterior, é um dos requisitos mais importantes da LGPD e é fundamental para evitar possíveis problemas legais. Além disso, nós temos que garantir os direitos dos titulares de dados. Vamos imaginar que você, como cliente de um banco, solicita a exclusão de alguns dados pessoais. O banco, ele tem a obrigação de atender essa solicitação. Se o banco não fizer isso, ele pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes dessa omissão. E por que isso é tão importante? É importante não apenas como forma de evitar punição, mas para garantir a confiança dos titulares de dados. Uma empresa que demonstra respeito à privacidade e à segurança de dados ganha muito mais credibilidade e evita os riscos da responsabilidade civil. Portanto, a conformidade legal protege tanto os indivíduos que têm seus direitos resguardados, quanto as organizações. A conformidade é o alicerce da proteção de dados, ok? Em outras palavras, se nós olharmos para os cartórios, por exemplo, e qualquer outra organização, é importante que os cartórios adotem um conjunto de medidas para garantir esse tratamento seja feito de forma correta e segura, certo? Assim, os três elementos principais que nós temos que ter na conformidade com a LGPD, anotem aí: práticas, políticas e procedimentos. Vamos entender cada um deles. Nas práticas, são as ações do dia a dia que são relacionadas ao tratamento de dados. Então, por exemplo, como o cartório obtém o consentimento das pessoas? Esse consentimento é livre? É informado de forma inequívoca o que exige a LGPD? Quais as medidas de segurança que são utilizadas para proteger os dados contra acessos não autorizados, como vazamentos ou roubo? O cartório utiliza criptografia, firewalls, controle de acesso físico, né? Como é feito isso? Como o cartório garante a atualização dos dados? Há procedimento para verificar e corrigir se as informações estão corretas ou estão desatualizadas? Como o cartório garante aos titulares o exercício dos seus direitos, como o acesso aos seus dados, a correção de informações, a eliminação dos dados? Todas essas ações que nós falamos aqui compõem o conjunto de práticas, as boas práticas que vão, né, garantir a conformidade. E o que se entende por políticas? As políticas são as regras internas, é como um manual de instrução para os funcionários, para as pessoas que trabalham na empresa, e elas devem seguir. Por exemplo, o cartório possui uma política de privacidade clara e transparente, que informa os seus dados, né, aos clientes, como seus dados devem ser tratados, utilizados, armazenados. Essa política, ela é de fácil acesso? Ela está em um site? Está no ambiente onde o cartório utiliza? Como que é o acesso a essa política? Existem diferenças de tratamento para os dados sensíveis, dados de crianças? Como é feito essa diferenciação, né, para as pessoas que utilizam? E, por fim, né, ao terceiro pezinho do tripé, os procedimentos.
são os passos e as rotinas que o cartório estabelece para colocar as políticas em prática. E aqui, lembrando a vocês, eu estou utilizando o cartório em razão da nossa disciplina e do nosso curso. Mas isso que nós estamos falando é aplicável a todas as pessoas que se aplica a LGPD, ok? Então, no caso dos procedimentos, como o cartório responde à solicitação dos titulares? Existe um roteiro, um procedimento formalizado para atender esses pedidos de acesso, correção, eliminação de dados? Como é feita a gestão de incidentes? Existe um plano de ação para lidar com vazamentos, para comunicar a NPD? Então, essas são algumas situações para ilustrar o que significa o procedimento, ok? Então, vejam, tudo isso tem o objetivo de garantir o tratamento de dados para que esteja de acordo com os requisitos da LGPD. Né? O tripé, o conjunto de práticas, a política e os procedimentos. Vamos lembrar que a conformidade com a LGPD é um investimento na segurança jurídica e na confiança dos cartórios, ok? E quais são os objetivos dessa conformidade? Para que ela serve? Como a gente vê aqui no nosso slide, existe um duplo objetivo: proteger os direitos dos titulares e evitar a violação da LGPD. Então, o seu primeiro objetivo é garantir que os titulares de dados, que são pessoas que as informações estão sendo coletadas e processadas, sejam respeitadas. Isso significa que o cartório, a empresa, a instituição precisa tratar esses dados de forma transparente, responsável e segura. O respeito ao direito dos titulares é um dos pilares da LGPD. Envolve as obrigações, como nós falamos há pouco, fornecer informações claras, como é feito esse tratamento, mecanismos de controle, e não se limita apenas à proteção de uso indevido, ok? Em outras palavras, os titulares devem ter o controle sobre as próprias informações, deve decidir como e quando elas podem ser usadas. E o segundo objetivo é evitar violações, para que possa ter uma proteção, não é? Então, evitar qualquer violação que possa gerar danos e, com isso, resultar em sanção. E as sanções, gente, não são apenas multas. Ela pode ser bastante alta, inclusive, as multas, mas também tem danos à reputação da organização. As empresas, elas perdem confiança dos clientes quando é divulgado que houve algum vazamento de dados a partir daquela empresa. Então, vejam como é importante evitar essas violações. Também é importante porque a legislação prevê outras responsabilidades, inclusive interromper o tratamento de dados, até que sejam realizadas as correções, a por que ocasionou o vazamento, certo? A conformidade com a LGPD, portanto, ela não é apenas uma questão de evitar punição, é compromisso ético no tratamento de informações pessoais, de dados sensíveis e o fortalecimento da credibilidade da empresa e a continuidade do negócio, ok? Além disso, se bem divulgada, utilizada, a conformidade pode ser um diferencial competitivo. As empresas que demonstram essa preocupação com a privacidade, com a segurança de dados, elas podem ser vistas com mais credibilidade pelo público. A cultura da proteção de dados, bem estabelecida, ela facilita a adaptação da empresa, novas regulamentações e demandas do mercado. Ok? Então, ao proteger os direitos dos titulares e evitar violações, as organizações elas não cumprem só as obrigações legais. Ela fortalece a imagem e o vínculo com os seus clientes e parceiros.
E como faz? Qual que seria o fluxo? Nos próximos 2 slides, nós vamos mostrar para vocês como é feito o passo a passo. Nesse primeiro, vamos trabalhar conceitualmente. O que, que é cada um dos passos para o fluxo de conformidade com a LGPD? O primeiro, nós temos que inventariar, não é? Fazer o levantamento e o mapeamento dos dados, que é verificar todos os dados pessoais que a organização possui, entender como eles são coletados, o passo a passo, para que propósito e onde eles são armazenados. Então, vamos imaginar um escritório de advocacia que atende vários clientes. O escritório tem que mapear todas essas informações: o nome, CPF, endereços, dados processuais. Ele precisa saber em quais sistemas esses dados estão armazenados, se existe um software específico de gerenciamento de processo, se existe uma planilha e quem tem acesso a esses dados. Então, essa primeira fase é o mapeamento dos dados, e ela precisa ser muito detalhada, né? Para onde vai, como chega, onde fica e para onde vai cada um dos dados, que são coletados. O segundo é a definição de bases legais. Depois de mapear, o próximo passo é definir em quais as bases legais cada tipo se enquadra. Se são dados sensíveis, se são dados pessoais, E aí tem que justificar por que do tratamento em cada um dos passos, em cada um dos dados. Então, por exemplo, se uma empresa coleta dados de cliente e o objetivo é o envio de e-mails promocionais para falar dos produtos que a empresa tem, ela precisa do consentimento específico para isso. Tem que ser informado que não é somente dados para cadastro, mas são dados para envio de material promocional. Já uma outra empresa que coleta os dados para emitir nota fiscal, qual a obrigação legal? Ela está emitindo um documento fiscal para fins de imposto de renda, para fins de Receita Federal. Então, ela precisa cumprir esses dados de acordo com a legislação tributária. Então, são naturezas diferentes e que deve estar claro, na hora que você vai fazer essa definição da base legal para cada um dos dados que você está coletando. Se ele não tem uma razão, ele não deve estar ali. Se os dados que você está coletando não têm uma finalidade, não tem uma base legal para eles, eles não devem ser coletados, ok? E aí, a terceira parte é a implementação de políticas de privacidade. Uma vez que definiu as bases legais, então agora vamos estabelecer as regras do tratamento, descrever como os dados são coletados, utilizados e armazenados, e protegidos. Então, se um hospital, que provavelmente tem uma política de privacidade, ela informa os pacientes, como eles são coletados, o histórico médico, quem terá acesso? Médicos, enfermeiros, recepcionistas, como essas informações são usadas para diagnóstico, para o tratamento médico, para o informe de medicamentos, tudo isso faz parte dessa implementação de política de privacidade. Aí, como isso vai ser seguro, protegido? É muito importante implementar as medidas de segurança para proteger os dados. Se foram dados digitais, que tipo de criptografia, que tipo de tecnologia será utilizada para proteger? Se forem dados físicos, ele está num arquivo trancado, tem acesso restrito, então é a parte da segurança e da proteção. Aí nós temos a parte de gestão de direitos de titulares, como o direito de acessar. Então, nessa parte, a empresa ela precisa estar preparada para isso. Se os titulares chegarem até o hospital, por exemplo, e solicitar o prontuário, essa solicitação ela deve ser atendida de forma ágil e eficiente. Então, como que
o paciente solicita? Através de um formulário, através de e-mail? Como é feita essa gestão dos direitos dos titulares, a resposta a esses direitos, né? Se houver algum tipo de dado mais sensível, como o cliente vai ter acesso, exclusivamente o cliente, pode ser por procuração, né? Pode ser pedido por telefone, como que o cliente tem acesso aos seus dados, né? E, por fim, auditoria e monitoramento, né, que é necessário para realizar frequentemente, de maneira contínua, para verificar se as práticas estão adequadas, né? A auditoria, ela ajuda a identificar e corrigir as falhas, além, é claro, de garantir que a organização permaneça sempre em conformidade com a LGPD. Se houve atualização de legislativa, né, para adequar a essas atualizações. E agora, vamos falar um pouquinho de responsabilidade, né? De maneira geral, e aqui partindo do pressuposto que o conceito geral de responsabilidade a gente já tem, né? Então vejam aqui no slide. A obrigação de reparar danos causados a terceiros por ações ou omissões culposas ou dolosas. Isso é a maneira geral do que é uma responsabilidade civil, né? É a obrigação de reparar aquilo que a gente causa para outras pessoas, seja por meio de ação, seja por meio de omissão, com intenção ou não. Quando nós trazemos isso no contexto da LGPD, essa responsabilidade ela é ainda mais importante, né? Porque nós estamos lidando com informações sensíveis e com os direitos fundamentais. Lá na nossa primeira aula, lembra do direito da privacidade? Então, imagina que um cartório sofre um ataque hacker. Os dados são vazados. Dependendo da gravidade, as consequências podem ser muito sérias. Danos materiais, por exemplo, né? Custos com a investigação do incidente, notificação dos titulares, contratação de especialista em segurança de informação, além, é claro, de pagar multas e indenizações. Olha o custo para o cartório se acontece um incidente desse. Além disso, nós temos os danos morais, né, o sofrimento, constrangimento, humilhação, o abalo sofrido pelos titulares em razão do vazamento, e os danos à reputação, a perda, né, da confiança dos clientes e a prejuízo à imagem do cartório. Então, conformidade e segurança é investimento, gente, tá? E aí, nós temos que a LGPD prevê que tanto o controlador, no caso do cartório, quanto o operador, né, ele pode ser responsabilizado dependendo da participação no incidente, certo? Então, o incidente de vazamento de dados, ele pode gerar uma série de consequências. Portanto, a relevância do tratamento dos dados, né, ela vem como proteção dos direitos dos titulares, mas também como uma prevenção e mitigação dos riscos, né? Incentiva a adoção de medidas de segurança, implementação de boas práticas e reduz a probabilidade de incidentes, certo? E como essa responsabilidade funciona no âmbito da LGPD? Aí nós vamos lá para o artigo 42. Né? No artigo 42, ela traz as hipóteses da responsabilidade civil. Ok? E aí, o que a gente tem que observar nesse ponto? O artigo 42 é a base de toda a nossa discussão. É ele que define, né, em que a responsabilidade civil pode ser aplicada em caso de violação à lei. Estabelece que o controlador e o operador que causar dano a alguém por meio de tratamento de dados pessoais em violação LGPD fica obrigado a repará-lo. Então, quais são esses princípios? Como que é guiada essa responsabilidade? Observe que destacamos dois deles, que a gente vem falando ao longo de todo o nosso estudo da LGPD: segurança e transparência. No caso da segurança, a LGPD exige que os dados sejam tratados de forma segura.
Então, quando ocorre algum incidente, a primeira observação da ANPD é se existe medidas técnicas e administrativas aptas a proteger a informação contra acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, né? Qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, se tiver essa violação, a inadequação, veja, a responsabilidade do operador e do controlador será maior. Né? Então, pensa um cartório que armazena seus dados em um sistema informatizado. Que tipo de segurança tem esse sistema? É fácil de acessar? Qualquer pessoa? Existe um controle de acesso? Existe uma criptografia, firewall, backups regulares, atualização de software? Existe um treinamento dos funcionários para orientar sobre as melhores práticas de segurança? Né? A pessoa que está lidando com esses dados e está ali elaborando o contrato de compra e venda, e ela vai ao toalete, né? Eu já dei esse exemplo para vocês aqui em aulas anteriores. Deixou o computador ligado, sem tela de descanso, sem senha de acesso. Os dados estão ali, desprotegidos, né? Então, e precisa ter orientação das pessoas que trabalham em como tratar os dados. Se nós estamos lidando com dados de pessoas, nós temos que ser diligentes, né? A transparência. Vamos pensar isso no contexto do cartório. O que isso significa? Informar os clientes quais os dados são coletados, para quê, quanto tempo eles serão armazenados, com quem será compartilhado, né? Como nós já falamos, política de privacidade, facilitar o exercício dos direitos, mecanismos simples, né, para que possa acessar, corrigir e se opor ao tratamento de dados, certo? Então, isso está sempre norteando. Vamos nos lembrar que a responsabilidade civil na LGPD, ela vai além de simples reparação de dano, né? Ela exige atuação proativa, no nosso caso aqui dos cartórios, com implementação de medidas preventivas e adoção de uma cultura de proteção de dados, ok? E aí, nos 2 slides que seguem, vamos olhar duas situações, uma com responsabilidade civil objetiva e a outra com responsabilidade civil subjetiva, tá? Quando que acontecem as duas situações? No artigo 43, ela vem na LGPD com a responsabilidade civil objetiva como regra, né? Ou seja, a regra geral é a responsabilidade objetiva, onde a atividade ela é considerada de risco, certo? O tratamento de dados pessoais, principalmente quando envolve dados sensíveis, é uma atividade que apresenta risco inerente à atividade. É o risco de quê? De ter os dados vazados, de ter acesso não autorizado aos dados, certo? Então, na responsabilidade objetiva, para que haja o dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal. Não precisa comprovar a intenção, né? A culpa. Basta mostrar que existe uma ligação entre a ação do agente e o dano, não necessariamente comprovar a culpa do agente. A simples ocorrência do dano já gera obrigação de repará-lo. Né? Olha o exemplo que a gente trouxe. Uma clínica de saúde utiliza um sistema automatizado para armazenar dados médicos de paciente. Devido a uma falha no sistema de segurança, acontece um vazamento massivo de informações de saúde sensíveis. Nesse caso, a clínica ela pode ser responsabilizada pelos danos causados ao paciente, mesmo sem culpa. Né? Por quê? Porque ela exerce uma atividade de risco. Qual atividade? O tratamento de dados sensíveis. Né? E o vazamento aconteceu, gerando danos aos titulares. Trazendo para a realidade dos cartórios, imagina que o cartório armazena digitalmente testamentos que contêm informações sobre o patrimônio e a vontade das pessoas.
por uma falha de segurança, né, da informação, esses dados são vazados e várias pessoas acabam tendo informações privilegiadas sobre esses testamentos. O cartório poderá ser responsabilizado, independente de ter agido com culpa. Né? Mas, professora, e se o cartório provar que tomou todas as medidas de segurança possível? Mesmo que o cartório tenha investido em medidas de segurança, a responsabilidade ainda se aplica, a responsabilidade objetiva. Qual vai ser a diferença? A diferença é que, comprovando que o cartório tomou todas as precauções cabíveis, o cartório pode atenuar, diminuir o valor da indenização, até mesmo, né, eximir da responsabilidade em alguns casos. Mas quais as implicações práticas da responsabilidade civil objetiva para os cartórios? Né? A responsabilidade objetiva, ela aumenta o nível de cuidado, de diligência que os cartórios devem ter no tratamento de dados pessoais, principalmente dados sensíveis. Né? Ter medida de segurança robusta, treinamento de funcionário, políticas e procedimentos claros, porque se acontecer o vazamento, a responsabilidade é objetiva, independentemente de culpa. É melhor prevenir do que remediar, né? Vamos lembrar sempre disso. Na sequência, a gente tem um outro tipo de responsabilidade, que é a subjetiva, né? Ou seja, é aquela que depende da comprovação da culpa, né? A regra geral da LGPD é a responsabilidade objetiva, mas existe também alguns casos em que são aplicadas a subjetiva, né? Ao contrário da responsabilidade objetiva, aqui é preciso comprovar a culpa, né? A intenção do agente para que ele seja responsabilizado. Não só que tenha a ocorrência do dano, né? Mas demonstrar que o agente agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou ainda teve a intenção de causar o dano. Olha o nosso exemplo. Uma empresa de marketing coleta e armazena dados pessoais de consumidores sem adotar medidas adequadas de segurança, como a criptografia. O que a gente tem aqui? Uma negligência. Né? Um funcionário negligente acessa indevidamente os dados e utiliza para fins pessoais. Né? Nós estamos várias opções aqui de exemplos, né? Ele pode ser candidato e usar para fazer a sua política, ele pode vender algum produto seu, enfim, ele usa para seus fins. Nesse caso, a empresa pode sim ser responsabilizada pelo vazamento de dados por agir com negligência a não adotar medidas de segurança adequadas. Além do funcionário também, né, ser responsabilizado, porque ele agiu com o dolo. E como isso se aplica aos cartórios? Né? Imagine que essa situação aconteceu com um funcionário do cartório. Ele era responsável por digitalizar documentos e ele deixa o seu computador ligado e vai para o almoço. Uma pessoa não autorizada acessa esse computador e copia os dados pessoais de clientes. Nesse caso, o cartório pode ser responsabilizado subjetivamente, ou seja, tem que demonstrar, né, a culpa, tem que demonstrar que houve a negligência por parte do funcionário e não protegeu adequadamente os dados. Né? E quais são as diferenças? Na responsabilidade objetiva, o foco está no dano. Basta provar que o dano aconteceu e que ele foi causado pelo tratamento de dados. Na responsabilidade subjetiva, o foco está na conduta do agente. Tem que provar que ele agiu com culpa ou dolo, certo? E aí, em quais dos casos a responsabilidade subjetiva pode ser aplicada na LGPD? A responsabilidade subjetiva pode ser aplicada em casos de violação dos direitos de personalidade dos titulares, como a honra, imagem e intimidade. Nesses casos, preciso comprovar a culpa ou o dolo. Né? Nos casos de dados sensíveis, a responsabilidade é objetiva. Que lição a gente tira disso?
tanto na responsabilidade objetiva quanto na subjetiva, exigem que os cartórios adotem uma postura proativa de proteção de dados. Precisa investir em medidas de segurança, treinar funcionários, estabelecer políticas, estar sempre atento às novidades da LGPD, né? Vamos pensar um pouquinho em algumas análises práticas do que já aconteceu, né, com relação ao cartório e situações específicas, né? Nós temos aqui o provimento 134 de 2022, né? Esse provimento, ele vem especificamente para a realidade dos cartórios, porque ele regulamenta a aplicação da LGPD nos serviços notariais e de registro, né? Ele traz diretrizes específicas sobre como o cartório deve tratar os dados pessoais. Então, veja, além da LGPD, né, nós temos o provimento 134 de 2022. Tá? O que nós temos que ressaltar aqui? Primeiro, ele reforça a necessidade dos cartórios nomearem encarregado de tratamento de dados, né, o conhecido DPO. Define as bases legais que autorizam o tratamento de dados no cartório, como cumprimento de obrigação legal, regulatória, execução de contrato, né? Isso vem no provimento. Estabelece ainda as regras para o processo e compartilhamento de dados, né? Garante a segurança e a confidencialidade das informações. Ele traz diretrizes para a elaboração de política de privacidade e para o tratamento de dados sensíveis. Tá? Resumindo, é um guia essencial para os cartórios que estejam em conformidade com a LGPD. E como a responsabilidade civil se manifesta aqui? Né? Nós temos o manuseio de atividades notariais e registrais, né? O manuseio de dados pessoais, e também a questão, né, do impacto no princípio da publicidade. Os serviços notariais de registro, eles são regidos pelo princípio da publicidade. E aqui é um ponto muito importante, né? Como conciliar o princípio da publicidade com a proteção dos dados pessoais. E aí, esse provimento, ele traz algumas orientações, certo? Se nós estamos falando de dados sensíveis, devem ser protegidos com medidas de segurança mais rigorosas. E o acesso a eles deve ser restrito a pessoas autorizadas. Então, mesmo que nós tenhamos publicidade, os dados sensíveis não são públicos. E também a anonimização, né? Para ser divulgado, deve acontecer a anonimização, né? Pode publicar, desde que não seja possível identificar os seus titulares, ok? A consulta de documentos, ela só pode ser realizada de forma a preservar a identidade dos titulares. E, quando houver a autorização expressa ou a previsão legal, pode acontecer a exceção. Se não tiver expressa autorização e a previsão legal, o titular não pode ser revelado. Ok? Importante que o cartório esteja atento ao provimento do CNJ 134 de 2022. Ok? A aplicação da responsabilidade civil no sistema notarial e registral exige atenção e cuidado redobrado, porque os cartórios devem conhecer as duas normas, a LGPD e o provimento 134, tá? É muito importante essa parte. E aí, né? A LGPD e o cartório são uma dupla inseparável, né? Somente para a gente reforçar o que a gente tem falado até aqui, né? Os cartórios, eles tratam de um enorme volume de dados, dados pessoais e sensíveis. Então, tem que ter rigor na proteção, né? Além disso, nós temos que ter a garantia da adequação, e aonde entra também o provimento 134, certo? Esse provimento traz as diretrizes importantes e a necessidade da nomeação do tratamento de dados. Ele traz a definição das bases legais que autorizam
o tratamento pelos cartórios, ok? Além disso, também traz o acesso e o compartilhamento de dados, como deve ser feito, e como deve ser feita a conciliação entre a política de privacidade e a publicidade inerente à atividade notarial, certo? Então, essa dupla, cartório e LGPD, deve caminhar sempre junto. E tem exceção? Temos exceções. Quando que se ocorre a exclusão da responsabilidade civil? Quando que o cartório não é culpado? Né? A gente viu até agora, sempre quando é culpado, quando tem o dever, né, de responsabilizar. E nós vimos que é bastante rigoroso, certo? Principalmente quando a responsabilidade é objetiva. Mas existem casos de exclusão de responsabilidade. Né? Vejam aqui, provas que o dano não ocorreu devido à ação do controlador. Isso significa que, se o cartório conseguir provar que o dano ocorreu por fatores externos, alheios à sua atuação, ele pode sim se isentar da responsabilidade. Imagine que um raio atinge o cartório, causando um incêndio que destrói equipamento, registros físicos, perda de dados. Nesse caso, o cartório demonstra, né, que houve um evento de força maior. A outra situação são situações de caso fortuito, né? A LGPD, ela define caso fortuito e força maior como eventos imprevisíveis, inevitáveis. E é muito importante aqui, gente, nós lembrarmos o que é imprevisível e inevitável. Se nós olhamos, por exemplo, aqui a cidade onde eu estou, Três Lagoas, né? Nessa época do ano, qual a frequência de ventos, chuvas, né, trovões, terremoto, né, ou raios? Então, o que é previsto para essa época? Nessa época do ano, é comum, né, a ocorrência de raios, é comum a ocorrência de tempestades. Né? Então, não é simplesmente uma tempestade. Se essa tempestade era imprevisível, se o fato que aconteceu era inevitável, ok? Então, se uma enchente inunda o arquivo e danifica todos os documentos, essa enchente, o lugar onde o cartório estava, frequentemente alaga? Ah, frequentemente alaga, professora. Então, era previsível que entrasse água no cartório? O cartório margeia um rio? Ah, não, ele não está numa área que é provável uma enchente. Então, é imprevisível, inevitável. Tá? Então, prestem muita atenção, não é simplesmente acontecer um fenômeno da natureza, tá? Esse fenômeno da natureza, ele deve ser imprevisível e inevitável. E também, vejam ali, atos de terceiro que não poderiam ser previstos, né, pelo controlador ou prevenidos. Um hacker invade o sistema utilizando uma técnica sofisticada, além daquela prevista, além daquela que poderia ser evitada, tá? Então, muito importante a gente lembrar que a exclusão da responsabilidade, ela não é automática. Como isso funciona na prática? Se o cartório sofreu um incidente de segurança e for acionado pelos titulares, né, que alega ter sofrido danos, ele poderá, na sua defesa, apresentar as provas que o dano não foi causado por sua ação ou omissão, que se tratou de caso fortuito ou força maior, ok? E isso deve ser, então, sentenciado por um juiz, não é automático, ok? Quais as lições que a gente tira disso? Mesmo com a possibilidade de exclusão de responsabilidade, a prevenção continua sendo a melhor estratégia. Os cartórios devem investir em medidas de segurança, treinar os seus funcionários, estabelecer políticas e procedimentos claros, né, para a conformidade com a LGPD. Vejam só o que acontece, né, com algumas situações de descumprimento LGPD. Eu trouxe aqui algumas notícias, né, isso está no nosso material também,
ali no nosso AVA, né? E nós temos o primeiro título aqui: falha de cartórios expõe dados de ao menos 1 milhão de pais, mães e filhos. Olha o tamanho do problema. Um vazamento de dados em cartório, impondo informações sensíveis de milhares de pessoas. Né? Qual tipo de consequência isso pode gerar? Isso pode gerar multas administrativas, né, que podem chegar a 50 milhões de reais por infração, indenização por danos materiais e morais, nós estamos lidando com dados de crianças, né? Tratamento psicológico, custo de advogado, perda de oportunidade de emprego, né? Danos à reputação do próprio cartório. E mais, a ANPD ela pode suspender as atividades do cartório até que as irregularidades sejam corrigidas. Né? E em casos extremos, pode haver intervenção do Poder Judiciário na administração do cartório. Vocês acham que isso não aconteceu? Em 2022, o PROCON de São Paulo multou um cartório em 10 milhões de reais pelo vazamento de dados aos clientes. Né? O cartório armazenava dados em servidores inseguros e não havia implementação de medidas de segurança. Então, veja, gente, 10 milhões de reais em 2022. Outro caso, um cartório foi condenado a pagar indenização por danos morais a um cliente que teve seus dados vazados, né, divulgados indevidamente. O cartório compartilhou com terceiros sem o consentimento dos titulares. Então, o descumprimento da LGPD ele pode gerar graves consequências. Tá? Vocês podem procurar outras tantas notícias de vazamentos e de multas que foram aplicadas a cartórios que não estavam em conformidade com a LGPD. Né? E, para finalizar, vamos pensar em algumas práticas e desafios aqui na aplicação dos cartórios, né, da LGPD nos cartórios. Olha, já chegamos ao final, gente. Parece que passa muito rápido, né? Mas, antes de a gente se despedir, vamos refletir. Primeiro, né, o equilíbrio entre o princípio da publicidade e a proteção dos dados. Como a gente viu, os serviços notariais e registros são regidos pelo princípio da publicidade, mas, ao mesmo tempo, né, nós temos a conformidade com a LGPD. Então, o grande desafio constante dos cartórios é encontrar soluções para garantir a publicidade sem comprometer a privacidade dos titulares. Né? A implementação de políticas internas de privacidade e proteção de dados. Esse é outro desafio. Né? Estejam em conformidade com a LGPD. Essas políticas devem definir as regras do tratamento. É preciso estabelecer procedimentos para garantir o cumprimento das políticas, como a realização de auditoria, que nós mencionamos, gestão de incidentes, segurança, atendimento à solicitação dos titulares de dados. Né? E o treinamento contínuo dos funcionários. Isso é muito importante. Nada adianta política, nada adianta procedimento adequado se as pessoas não estiverem preparadas para aplicá-los na prática. Precisa ter um treinamento contínuo, não adianta ter as regras no papel. A garantia, ela vem da prática diária. Todas as pessoas que lidam com os dados, elas devem estar cientes de suas responsabilidades, devem estar aptas a lidar com os dados. O treinamento ele deve abordar temas como os princípios da LGPD, direitos dos titulares, medidas de segurança de informação, gestão de incidentes e as consequências do cumprimento da lei. E como a gente faz isso? Com boas práticas. Para superar esse desafio, o cartório deve adotar práticas que facilitam a LGPD. Então, vamos sempre estar cientes dos benefícios de conformidade. Vejam o nosso material, olhem a nossa referência e tudo que nós temos lá na nossa página da nossa disciplina. Bons estudos a todos vocês e até a próxima aula.